É isso aí, pessoal. Relançamento da turma do ISS Rio de Janeiro, já sabendo que nossos colegas aí, tem muita gente entrando em contato. Professor, você não vai lançar a turma? Você não vai lançar a turma? Onde que você vai lançar a turma? Que eu quero assistir a tua aula de legislação tributária. Na realidade, né, gente, eu já trabalho com a legislação tributária dos municípios há muitos anos. Eu dei aula para o pessoal que, a princípio, né, fez o concurso lá de 2010, lá que foi feito pela antiga Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF. Então, a gente já está há muito tempo aí no mercado ajudando o pessoal. Poxa, 2010 para agora, o último concurso então anterior da Prefeitura do Rio de Janeiro foi lá em 2010, professor. 13 anos sem concurso, exatamente, 13 anos sem concurso, 13 anos sem uma renovação aí da fiscalização. Agora a gente tem aí uma prova com a Fundação Getúlio Vargas encabeçando. FGV que está ficando grande, assim, conhecida dos nossos queridos alunos, e um concurso aí maravilhoso vindo aí para fiscal de tributos, fiscal de rendas aí do município. Então, para você que quer ser auditor fiscal do município do Rio de Janeiro, por favor, pegue aí, né, preste atenção no que a gente vai mostrar para vocês. O interesse que eu tenho é muito grande de ajudá-los a passar nesse concurso, tanto na parte teórica quanto na parte escrita. A gente tem aí uma turma de redação fluindo e eu quero, de repente, manter o pessoal estudando redação o ano inteiro, porque qualquer concurso que vier a gente tem que traçar, e o nosso objetivo agora vai ser o concurso de fiscal da prefeitura. Você, então, já tem, por isso que você está correndo atrás de mim aí, né? Pô, Tudão, você não vai dar isso em outro curso? A princípio, nós temos aqui somente o nosso curso no SOS Curso de Legislação Tributária Municipal, de acordo com o edital. Quer dizer, quando sair o edital, a gente vai ter a complementação daquilo que estiver faltando, mas a gente já vai seguir. E o que acontece? Quando a gente não tem um edital há 13 anos, a gente se baseia, claro, no edital anterior. Não significa que a prova virá do mesmo molde que a prova anterior, mas é uma indicação daquilo que a princípio poderá muito bem basear, né, aquilo que a princípio vai ser cobrado no próximo concurso. E vocês vão ver que tem muita coerência naquilo que foi cobrado, aquilo que foi solicitado no edital, aquilo que foi cobrado na prova e que pode ser cobrado na sua prova. Eu quero abrir teus horizontes para você ver a legislação tributária do município como algo a seu favor. Aquilo que você vai trabalhar durante anos dentro da Secretaria Municipal de Finanças do município do Rio de Janeiro. Então, para você que quer ser auditor fiscal, né, fiscal de rendas do município carioca, meu querido, minha terra onde a princípio eu morei muitos anos, que alegria, né? Você a princípio ser fiscal ali, né, da Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, fazer uma corridinha todo dia de manhã antes de ir para o trabalho, coisa louca, coisa firme no propósito. Então, para você que quer ser, né, auditor fiscal, né, do nosso município, tá aí as informações que você queria, né? Finalmente o Tudão lançando o seu curso. Concurso ISS Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro. Situação atual, a banca já está definida, a Fundação Getúlio Vargas. Os cargos, provavelmente, poderá vir o fiscal de rendas, que é o fiscal municipal, que é o cargo mais importante, vai vir. Nós podemos ter o agente fazendário, que é de nível médio, né? Poderemos ter outros concursos, né? Quer dizer, então, a prefeitura é que vai estabelecer tanto o cargo quanto a quantidade de vagas, mas a gente já tem aí a definição prévia. E na carreira fiscal nós temos aí o fiscal de rendas como top aqui para nós, né? Lotação lá no município, perdão, do Rio de Janeiro, número de vagas vai ser definido, remuneração para o nível médio por volta de R$ 9.200, para o nível superior acima de R$ 22.000. Ótimo salário, vamos para o Rio de Janeiro, é só alegria. E aí eu gosto sempre de olhar como é que foi na prova anterior, o grau, né, de como que caiu na prova a matéria legislação tributária. Então, na prova de fiscal de rendas, veja que numa primeira P1, vamos dizer assim, nós tivemos língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, ética do servidor na administração pública, economia e finanças públicas e os direitos administrativo, empresarial, civil, penal e administração pública. Veja que foram várias questões na primeira prova, né? Total de 80 questões. Depois, na segunda prova, nós tivemos contabilidade geral, direito constitucional, direito tributário, legislação municipal, que é a legislação específica, auditoria e processo administrativo tributário. Olha que interessante, a prova 2, todas as 70 questões com peso 2, e aí, legislação específica veio com 20 questões peso 2, 40 pontos disponíveis, dos quais você tinha que matar 16, ou seja, tinha que tirar lá
um mínimo, senão você nem passava na prova. Processo administrativo tributário, a mesma coisa, 5 questões, peso 2, quer dizer... Então, na verdade, caiu bastante legislação na prova do último concurso. Isso já é uma primeira característica. Segunda característica do último edital lá atrás, teve discursiva, né? E a discursiva poderia cair principalmente sobre a legislação tributária do município. Então, novamente, e a GV, o que ela tem feito nas carreiras fiscais? Quem fez a prova do Estado de Minas Gerais viu lá que nas carreiras fiscais ele colocou o quê? Base de cálculo de ICMS, falar a respeito da questão do desconto incondicional, se aquela determinada bônus, né, remessa em bonificação é considerado desconto condicional, não é considerado desconto condicional. Então a gente tem várias celeumas quanto ao ISS e a jurisprudência para a gente ver cair na prova de vocês discursiva. Então isso, a princípio, interessa a banca FGV. Aliás, eu tenho um material muito legal que você já pode acessar, inclusive, comprar aí no nosso site soscurso.com.br, soscurso.com.br, que é o material que está até em promoção nesse momento, que são as provas da FGV, né, separadas em direito tributário por itens do edital. Né? Então, em direito tributário e na legislação tributária, né, a gente tem lá por itens do edital, a gente tem lá um material bem legalzinho, porque está separadinho, aquilo facilita a tua vida, você consegue. Eu vou começar a enxertar mais provas ali, eu só vou fazer aquele material crescer. Eu quero um dia chegar lá, tá com 500 provas discursivas de direito tributário da GV. Hoje nós estamos com mais de 140, eu quero mais, tá bom? Aquilo vai ser acrescentado. Bom, fechamos aqui a informação, olha só. Então, como foi o edital anterior, professor? Tributos da competência municipal, por incrível que pareça, essa parte inicial, tributos da competência municipal, está lá na lei orgânica do município do Rio de Janeiro. E caiu 2 questões na prova. Né? Quais são os tributos cobrados pelo município do Rio de Janeiro? Acho interessante que às vezes você dá pouca atenção porque o começo da matéria, você fala, isso aí é fácil, mas vai lá e cai na prova com uma certa ênfase. Mas foi prova da ESAF, querido. O que é importante para o município é importante para o município. Saber quais são os tributos que o município tributa é muito importante. Então, se você vai querer aprender ou não vai querer aprender de acordo com a legislação tributária do município, professor, mas eu já estudei isso tudo lá na Constituição Federal, artigo 156, eu sei de cor e salteado. Não tem problema, meu querido. O problema são exatamente as minúcias e os detalhes que estão na legislação municipal, naquilo que não confronta a Constituição Federal, então foi recepcionado pela atual Constituição. Tudo isso pode cair na sua prova. E você vai ver que é o jeitão que provavelmente vai aparecer no nosso edital. Também tivemos ali as limitações da competência tributária. Então, claro, essas limitações da competência tributária nos remetem a imunidades constitucionais. Então, não tenha dúvida que, a princípio, poderão cair imunidades constitucionais, inclusive a nova, que caiu aí na Fundação Getúlio Vargas, agora, né, na prova mais recente que nós tivemos aí da Receita Federal do Brasil a respeito do IPTU. Né? Quem fez foi a Fundação Getúlio Vargas. Então, aí, como é que a gente pode dizer? Hoje em dia não tem, meu querido, para ninguém. Né? Quer dizer, não tem essa de que você vai fazer um concurso para a Receita Federal e vai cair só os tributos federais. Há muito tempo já não é isso, mas a GV parece que, de uma forma especial, ela quer demonstrar que isso não está na cabeça dela. Você entendeu? Que na cabeça da GV você é o fiscal tudão, então mete bronca, tem que saber, né, a última emenda constitucional 116 de 2022, tem que saber a alteração do artigo 156, né, no parágrafo 1º-A, quer dizer, você tem que saber que o IPTU não vai ser cobrado quando o tempo de qualquer tributo for o locatário do imóvel. Então, tem que colocar isso na cabeça, a gente tem que saber todas essas situações. Por isso é importante a gente já ter no nosso curso aqui, gravado a lista de serviços. Eu vou fazer aqui umas aulas aqui muito legais também a respeito dessa parte inicial da matéria, que é a parte constitucional. Né? Então a lista de serviços é importante, a parte constitucional é importante, tanto do IPTU, no caso, lá no CTN, quanto também na nossa Constituição Federal, e também do nosso ITBI, tanto na Constituição Federal, quanto também lá no CTN, no antigo Imposto sobre a Transmissão, que não existe mais, previsto lá nos artigos 30, que estão lá próximos, lá o artigo 40, 40 e poucos. Vamos lá. O que caiu na prova? Opa,
Na época caiu lá ISS, obrigação principal, fato gerador em incidência, não incidências, caiu uma questão na prova. Caiu uma questão sobre o fato gerador, professor. Não acredito, professor. Você não vai me dizer que eu tenho que decorar a lista de serviços para poder fazer essa prova do ISS do Rio de Janeiro. Queridão, você vai ver que a questão de prova, ela foi muito inteligentinha e colocou, não é inteligente, né? Tem horas que a questão é uma decoreba. Mas como é que você vai decorar 400 serviços, ou mais de 400 serviços que estão na lista de serviços, aquela anexa à Lei Complementar 116/2003, conhecidas pelo seu anexo único, que é a lista de serviços. Então você precisa, a princípio, ter um jogo de cintura, tem que começar mais cedo. Eu quero dizer uma coisa para você. Legislação tributária do município não é para começar na hora, é para começar mais cedo. Se você está ouvindo esse vídeo agora, por favor, entra na turma, a gente vai montar aí um combo especial para você que quer entrar, que quer adentrar, que quer fazer parte da turma, né? Nós vamos ter a turma de simulados, nós vamos para poder ajudar o pessoal a poder passar nesse concurso. É justamente para você. Aí você tem lá os sujeitos passivos, contribuintes responsáveis tributários, a solidariedade e a substituição tributária também no ISS. Professor, ISS tem ST? Sim, meu querido. Você tem retenção na fonte, você tem substituição tributária dentro do nosso ISS, em diversas situações aqui na legislação tributária municipal carioca, né? Base de cálculo, alíquotas, isenções, incentivos fiscais. Caiu uma questão de base de cálculo? Caiu. Alíquotas, isenções, incentivos fiscais, arbitramento, estimativa, pagamento, obrigações acessórias, infrações e penalidades e multas. Tá certo? IPTU é o segundo imposto em grau de importância. Só caiu uma questão na prova anterior das 20 questões, mas é importante. Aliás, caiu mais uma questão, eu vou ver lá depois com você. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, obrigação principal, fato gerador e incidência. Eu acho que caiu dentro dessa obrigação principal, acho até que temporal do fato gerador do IPTU. Sujeito passivo, base de cálculo, alíquotas, lançamentos, pagamento, isenções, incentivos fiscais, obrigações acessórias e penalidades. Veja que o conteúdo do edital é bem completinho, né? É um conteúdo bem completo, então não tem para onde correr, tem que, a princípio, trabalhar com esse conteúdo aí, você tem que estudar como se você estivesse estudando esses itens do edital, e é claro, a gente tem que pegar a linha instituidora do tributo aqui no nosso município. É interessante que você vai ver como é que foi o edital passado. O edital passado ele não foi expresso em que lei você tinha que pegar necessariamente. O último dos impostos está aqui, ó. Imposto à transmissão de bens imóveis de direitos a eles relativos, realizada entre vivos por ato oneroso, obrigação principal, fato gerador, incidência, não incidência, sujeito passivo, solidariedade, base de cálculo, arbitramento, alíquotas, lançamento, pagamento, isenções, suspensão, penalidades, obrigações acessórias. Veja que não ficou nada de fora do ITBI. ITBI, imposto importantíssimo, por causa dele você vai estudar direito civil, provavelmente vários institutos do direito civil têm a ver com o nosso ITBI, né? Então a gente tem muita coisa para poder falar para você, para estudar com você a respeito desse importante imposto. Contribuição de melhoria também não ficou de fora do último edital, mas olha que interessante. E aqui foi a pegadinha da prova anterior e, quiçá, pode ser a pegadinha da sua prova. Por mais que você sonhe na quantidade de questões em 20, que era a última prova, peso 2, quantas questões você acha que caiu na prova de taxas? Aí você vai falar assim, professor, tudo bem que o edital é a parte maior do edital, inclusive porque o nosso Código Tributário Municipal tem muito a respeito de taxas, né? E a gente vai estudar as taxas também para o nosso concurso. Não vou poder nem deixar, eu não posso nem deixar de estudar as taxas, a não ser que saia do edital. Mas, regra geral, a gente tem que estudar essas taxas. Por quê, professor? Porque olha o que aconteceu, meu querido. Então, as taxas aqui, ó, taxa de fiscalização de cemitérios, taxa de fiscalização de transporte de passageiros, taxa de licenciamento e fiscalização de estabelecimentos de comércio varejista, de artigos, utilidades e pequenos produtos embalados. Então, tem taxa municipal para tudo quanto é jeito, né? Vamos continuar. A COSIP, contribuição que a princípio substituiu, né, a taxa de iluminação pública, que é considerada inconstitucional. Então, a COSIP é cobrada pelo município do Rio de Janeiro, e ela está aqui no edital. Normas gerais tributárias. Então, quando você estuda lá o Código Tributário do município, você vai ver lá campo de aplicação, obrigação tributária, crédito tributário, dívida ativa, fiscalização, penalidade geral, apreensões, responsabilidade. Então, normalmente, essa parte é uma parte mais prática, que tem a ver com o dia a dia do fiscal, caiu
na prova também uma questãozinha a respeito disso. Atualização monetária dos valores da legislação e dos créditos da Fazenda Pública. Critérios, prazos, né? Critérios, prazos de repartição de créditos, das parcelas de arrecadação de impostos, de competência dos estados e transferência por estes recebidos pertencentes ao município. Aí ele fala da Lei Complementar 63 de 90, que fala justamente dessa transferência de estado para o município. Nota fiscal eletrônica de serviços, né? A NFSVE. Vamos botar aqui ela aqui, ó. NFSV, né? Vou botar assim. NFSV eletrônica. Tá certo? Então, nós temos essa nota fiscal de serviços eletrônica aí, provavelmente caindo na sua prova agora também, né? Por ser uma coisa importantíssima hoje, né? E olha só, quando ele falou qual é a fonte para que, na época, né? Na época desse edital, quando ele falou qual que é a fonte que o aluno deve, a princípio, atingir para poder chegar junto, o que que ele veio? Trouxe isso aqui, ó. Dispositivos da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar dentro da lei orgânica todo dispositivo que tem a ver com a tributação. Por quê? Porque eu quero saber se o município do Rio de Janeiro usa da progressividade da alíquota no IPTU. Então eu vou ter que ir lá caminhar, né? Vou lá para dentro da nossa lei orgânica para ver se a progressividade quanto ao IPTU é utilizada pelo município do Rio de Janeiro. Apesar dela ser citada na Constituição Federal, cabe ao município adotar ou não a progressividade. Progressividade no caráter extrafiscal pelo descumprimento da função social da propriedade urbana. Tem muita coisa que eu estou falando aqui para você que talvez você já tenha estudado, você vai relembrar comigo. Ou você nunca estudou, você vai estudar comigo. Então a gente vai estudar tudão junto. Claro que progressividade de alíquota de IPTU é matéria importantíssima, tanto na prova objetiva, mas também em foco na prova discursiva, que eu preciso que você fale. Você, na realidade, não é falar, né, professor? É escrever. Eu preciso que você escreva. Que você, na realidade, faça uma obra de arte nessa prova discursiva, já que a GV também provavelmente vai te cobrar uma questão discursiva. E isso, a princípio, pode botar você para dentro ou tirar você para fora da lista de aprovados. Então, eu preciso te ajudar também nessa situação. Então, quando ele fala esses dispositivos da lei orgânica, a gente já está preparando um material para isso, para você estudar a lei orgânica comigo nesses dispositivos. Veja que ainda na época deste edital, ele falou assim, Código Tributário do Município, a Lei 691, de 24 de dezembro de 84, texto com suas alterações. Veja, aí ele mesmo falou lei e dispositivos de leis municipais, quer dizer, ele deixou aberto ali para você ter que ler a lei instituidora do ISS, a lei que trata a respeito do IPTU, a lei que trata a respeito do ITBI. Naquilo que já está no Código Tributário Municipal, beleza, mas tem muita coisa que está fora, então precisou, a princípio, ler alguma coisa das leis instituidoras. Professor, eu vou ficar caçando isso, professor? Você não pode me ajudar? É claro, meu querido. Por isso que nós temos a turma aqui, para poder ajudar justamente nessa reta final, uma vez que o edital está bem próximo, não é verdade? A Lei Complementar Federal 63 de 90, que fala a respeito de determinadas situações relacionadas à repartição entre estados e municípios, com alterações posteriores, e a Lei Complementar 116 de 2003, essa aqui é a famosa, e já tem lá a nossa aula já gravada para vocês, sobre a lista de serviços, as aulas, né, gravadas para vocês sobre a lista de serviços, para ajudá-los aí nesse estudo. Professor Tudão, meu Deus, tem bastante coisa para estudar e 20 questões peso 2, bota você para dentro ou tira você para fora. Lembrando que uma parte da nossa legislação está lá em tributário e constitucional, isso cai em direito tributário, não tenha dúvida. E também outra parte da legislação cai lá na prova discursiva, não tenha dúvida. Então, no final das contas, se você dá uma olhada legal, a gente está com 30% de toda a prova. Né? Pegando aquela parte de tributário, pegando aquela parte... Né? Eu não sei não se não vai cair uma auditoria, como tem caído nos últimos concursos, né? Inclusive com a nota fiscal de serviço eletrônico aparecendo lá na auditoria. Quer dizer, meu querido, tem bastante coisa importante, porque a gente vai vendo os editais, a evolução 13 anos após, né, essa prova da ESAF, nós vamos ter uma prova da GV, e a GV a gente já está sabendo como é que ela está cobrando em prova. Tudão, você tem como me mostrar, já que eu nem vou ser teu aluno, Tudão, eu nem vou ser teu aluno, eu não quero, eu só estou vendo esse vídeo só para pegar o bizu, professor, porque eu vou lá no meu PDF que eu estou estudando e vou ficar lá procurando o que você está falando. Não tem problema algum, meu querido. Aqui também é algo para poder ajudar o futuro auditor fiscal, a futura auditora fiscal, principalmente para você manter o foco,
Para você dizer assim, professor, mas eu estou querendo muito arrancar a vaga. Então, para você que está nesse espírito de arrancar a vaga, chegar lá e detonar na prova da GV, então, ó, mostra aqui para mim, professor, um pouquinho do que caiu na última prova. Então, na prova de 2010, caiu legislação específica com 20 questões. 2 de competência para tributar, ou seja, a banca foi lá, na época, lá na lei orgânica. O que você tributa no município do Rio de Janeiro? Botou 2 questões, você acredita? Que empáfia. Né? Botou 2 questões, a questão bem feitinha lá, né? Quais são as situações onde a princípio não tem ou tem a incidência dos tributos municipais. Então ela botou umas coisas lá, interessante, né? É bom fazer isso aí. Mas olha, do ISS, vou botar aqui em vermelho, ó. Do ISS, 3 questões. Olha, não, vou botar em amarelo. 3 questões, uma de não incidência, uma de base de cálculo e uma de fato gerador com conhecimento da lista de serviços. Será que dá para... As não incidências são só 3, está lá no artigo 3º da lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, não tem dificuldade quanto a isso. Base de cálculo já não. Precisava ler um pouco mais da legislação municipal, porque tem os detalhes. Porque a base de cálculo padrão é preço de serviço, mas e as demais situações que o município, a princípio, tem? E a prestação de serviço que, a princípio, seja relacionada, por exemplo, aos serviços, por exemplo, de construção civil, e outros serviços que têm outras bases de cálculo diferenciadas, e as deduções legais que a própria lei municipal vem a prever. E, finalmente, uma questão de fato gerador que precisava de um conhecimento um pouquinho maior aí sobre a lista de serviços, quais são os fatos geradores que estão na lista. É claro que todas essas questões desse último concurso, na nosso material aqui, a gente vai resolver elas como questões de fixação. Não porque eu vou basear o meu, na minha preparação nessas questões, mas porque elas acabam nos ajudando a entender alguns tópicos interessantes aí que possam cair na tua prova. De IPTU, o que caiu? Eu falei que tinha caído uma questão, né? Eu achava 2, não, mas caíram 3, ó. Vou botar aqui, ó. IPTU caiu uma questão sobre o momento do fato gerador do IPTU, uma questão sobre o lançamento do IPTU aqui no município do Rio de Janeiro e uma questão sobre quais são as melhorias necessárias para você conhecer o que é a zona urbana em relação à zona rural, porque existe um conflito de competência entre ITR e IPTU, não é verdade, pessoal? E esse conflito de competência está relacionado a você reconhecer se aquilo é urbano ou é rural ou é urbano. E aí você sabe que o artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional prevê quais são as melhorias necessárias para que o órgão público ele mantenha ou para que ele faça aquelas melhorias para que aquele local seja considerado uma zona urbana. Então esses melhoramentos ou essas melhorias estão previstas lá no CTN. Mas a lei municipal estabelece também e cai na prova dos senhores, e caiu na prova especificamente sobre isso. Agora, 2 questões do ITBI, beleza, então o ITBI também caiu com bastante questão, né, professor? 2 questõezinhas do ITBI, legal, mas olha agora aqui, meu querido, 5 questões das taxas. Meu Deus, professor, pelo amor de Deus, não fala isso. Os caras meteram lá o Código Tributário do município, tem um monte de informação sobre as taxas, os caras meteram 5 questões de taxa na prova, professor. Exatamente. Então, cara, na boa, parece que isso atrai o avaliador, né? Ele fala assim, não, os caras vão estudar ISS, então vou botar 3 questões de ISS. Os caras vão estudar IPTU, vou botar 3 também do IPTU. Os caras vão estudar ITBI, vou botar 2 do ITBI. Mas eu vou botar 5 de taxa, porque eu quero ferrar os caras. Porque quem ia imaginar que ia cair tanta questão de taxa na prova? Não acredito, professor, que caiu a taxa de fiscalização do cemitério no município. Sim, caiu, meu querido. Caiu detalhes de cada uma das taxas previstas na legislação municipal. Então, 5 questões da taxa. Isso faz com que o quê? Eu não vou falar para você, vai cair também um monte de questão de taxa na próxima prova, a banca é outra, o tempo é outro. Mas chama a atenção do avaliador o fato do Código Tributário Municipal ter muita força em relação às taxas, explicar bastante sobre as taxas. É claro que eu não quero que você leia os anexos que falam qual que é o tamanho na taxa, por exemplo, de fiscalização de anúncios, qual que é o tamanho do outdoor, que a princípio vai pagar quanto, está lá nos anexos, eu não quero isso. Eu quero que você vá em cima daquilo que a princípio tem grande chance de cair na prova, ou aquilo que é o principal, que são 5 aspectos de uma taxa, né? Aspecto objetivo, subjetivo, né? Aspecto temporal. Então a gente vai ver isso aí com você, tá bom? Vamos fazer um resuminho e vamos para cima.
Penalidade, não acredito, professor, caiu uma questão de penalidade. Sim, ele não falou no edital todo que ia cair penalidade, ou do ISS, ou do IPTU, ou do ITBI. Ele fez uma de penalidade genérica aqui no nosso município. Uma de obrigações acessórias, uma de responsabilidade, uma de obrigação tributária e uma de crédito tributário. Essas últimas 5 aqui, ó, também me chamam a atenção, porque caíram questões, essas últimas 5, caíram questões do Código Tributário. Aí não vai ficar muito boa essa cor, né? Vamos pegar uma outra cor? Vamos ver aqui se eu consigo uma outra cor diferente. Tá aqui um roxinho. São questões do Código Tributário do município do Rio de Janeiro. Vamos botar aqui? CTMRJ. Então, na verdade, essas questões aqui são as questões que, entre aspas, seriam as questões genéricas a respeito do Código Tributário do município do Rio de Janeiro. Veja que a banca fez uma boa divisão de questões e não desmereceu nada no edital. 5 questões do Código Tributário Municipal, 5 questões de taxas, ISS, ITBI e IPTU. Então, galera, partir para cima. Estou fazendo esse convite para você. Conheça a nossa turma lá no SOS Curso. Faço questão de que você entre lá e, a princípio, se junte a nós. Vamos treinar você para você detonar nessa prova. E é um prazer ter você aqui conosco. Professor Tudão em parceria com SOS Curso para poder prepará-los para essa prova. Se você vai ser meu aluno ou não, ou se você já é meu aluno, mas não vai fazer esse concurso, eu quero desejar a você sorte, né? Sucesso, perseverança, força de vontade, determinação, garra e, principalmente, sangue nos olhos para poder detonar na prova. Eu, se puder, estou aqui para ajudar vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.